E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Questão aí do Enem 2020. Ela fala o seguinte: um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha de papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha A4 é de 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Muito bem. Pessoal, aqui é uma questão bem interessante, tá? Ela não chega a ser uma questão difícil, longe disso, porque o que ela consome da gente em questão conceitual é muito pouco, só que é uma questão que ela te bombardeia de informações, né? A gente tem um pé de eucalipto, ele produz 20.000 folhas de papel A4, aí tem a densidade superficial desse pé de eucalipto de 75 gramas por metro quadrado, a gente tem a área de uma folhinha de papel A4 e a gente pergunta quantos quilogramas quantos quilogramas de papel rende o pé de eucalipto. Então assim, várias coisas, tá? Mas vamos devagar, tá? Vamos devagar para algumas informações que são um pouco mais diretas e que a gente consegue fazer com mais facilidade. Por exemplo, a gente sabe ali logo na primeira linha, né, a gente tem a noção ali de que um pezinho de eucalipto ele rende 20.000 folhas de papel A4. Então essa é uma informação bem direta. E a gente sabe, pessoal, que uma folha, né, de papel A4 tem uma área de 0,062 metros quadrados. Ou seja, vamos pensar comigo assim. Se uma folha de papel A4 rende aí uma área de 0,062 metros quadrados, qual vai ser a área que a gente vai ter sendo produzida se a gente tiver 20.000 folhas de papel A4? Aqui, né, gente, é uma operação super simples, porque basta que a gente multiplique uma folha 0,062 metros quadrados, 20.000 folhas vai ter uma área de 20.000 vezes o 0,062 metros quadrados, tá? E isso aqui, pessoal, vai nos dar, né, só realizando a multiplicação, nos dá direto aí um resultado de 1.240 metros quadrados. Então, assim, até aqui tudo suave, não parece que a gente fez grande coisa, mas esse dado é muito importante para a gente começar a questão. Por quê? Porque a informação de uma folha é muito rasa para a gente, né? A informação de uma folha é algo muito pequeno, né? Porque a gente está falando do eucalipto. O eucalipto produz 20.000 folhas. Tira de uma folha e vamos começar a transportar essas informações para o eucalipto, que é onde a pergunta é feita para a gente, tá bom? A próxima informação que a gente vai trabalhar é com a ideia da densidade superficial. A densidade superficial, a própria questão fala para a gente, é uma razão, ou seja, uma divisão da massa de uma folha de papel pela sua área. Ou seja, a gente tem o seguinte, a questão diz para a gente que a densidade superficial dessa folha de papel A4 é a razão, ou seja, a divisão da massa dessa folha dividida pela sua área. Isso é a densidade superficial. Só que a questão também já diz para a gente que essa densidade é de 75 gramas por metro quadrado. Ok? Beleza. Pessoal, agora sim, qual que é a grande jogada aqui? A grande jogada é você pensar da seguinte maneira. Beleza, essa densidade ela funciona para uma folha, mas ela também funciona para uma quantidade imensa de folhas, porque se ela é uma razão, ela se mantém constante ali, né, independente da quantidade de folhas que você tenha. Você vai ter ali, né, se for uma folha, é a massa de uma folha pela área de uma folha. Se você tiver duas folhas, é a massa de duas folhas dividida pela área de duas folhas.
Se você tiver 20.000 folhas, é a massa de 20.000 folhas dividida pela área de 20.000 folhas, mas isso tem que continuar sendo 75 gramas por metro quadrado. Logo, a gente pode montar o seguinte. A gente sabe a área que essas 20.000 folhas produzem. É uma área de 1.240 metros quadrados. A massa dessas 20.000 folhas é o que a gente ainda não sabe. Inclusive, é o que ele quer na questão. Quantos quilogramas de papel esse eucalipto ele vai render. Então, isso aqui tem que dar exatamente 75 gramas por metro quadrado. Essa escrita aqui, eu gostaria de fazer uma reescrita nela para você entender o que está acontecendo. São 75 gramas. Esse por metro quadrado, eu posso pensar que é em 1 metro quadrado. Por que eu estou fazendo essa escrita, pessoal? Primeiro, aqui já fica bem claro o que está acontecendo, né? A gente está tendo uma proporção, a gente vai multiplicar cruzado e eventualmente a gente vai encontrar aí a massa dessas 20.000 folhas de papel. Mas é importante a gente chamar atenção para uma coisa. Quando a gente tem uma razão, como aqui nesse caso é a densidade, é grama por metro quadrado, a nossa resposta, né, as unidades de medida envolvidas ali, elas também continuam as mesmas do começo ao fim. Ou seja, se de um lado aqui a gente tem gramas por metro quadrado, essa massa também vai estar em gramas por metro quadrado. Ou seja, cuidado para não vacilar ou para não achar que você está errando, porque a gente vai fazer essa proporção, a gente vai multiplicar cruzado, só que esse resultado que a gente vai encontrar, ele vai estar em gramas, quando na verdade o que a questão pede é essa massa em quilogramas, não toneladas, né? Em quilogramas. Então a gente vai ainda ter que fazer uma conversão, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, bem tranquila, né? Esquece as unidades de medida porque a gente já entendeu como elas vão funcionar. O 1 vai multiplicar com o m, então 1 vezes m, que é a nossa massa. E a gente vai ter o 1.240 multiplicando pelo 75. Quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai chegar em 93.000 gramas, tá? Gramas, não quilogramas. E aí, gente, aí ficou simples, porque, bem, a gente sabe que a cada 1.000 gramas a gente tem 1 quilo. Então, 93.000 gramas resultam para a gente em 93 quilos. Exatamente a nossa alternativa E. Então, gente, assim, ó, uma parada bem suave, bem tranquila, né? Não é uma conta, assim, matematicamente falando, absurda, mas como tem bastante valores, etc e tal, conversão de medida, tem que ter um cuidado legal aí, tá? Então não ache que, tipo, qualquer questãozinha aí que a gente tiver de razão e proporção vai ser, não, é só vir aqui, fazer assim, acabou, já era. Nem sempre, tá? Outra coisa, pessoal, aí aqui é importante a gente mencionar que como o Enem é uma prova que busca ser uma prova super contextualizada, jogada dentro do nosso cotidiano, aqui a gente consegue, né, mesmo se a gente não soubesse, né, fazer o cálculo, a gente consegue pelo menos fazer algum tipo de eliminação. Por quê? Porque, pessoal, a gente está falando, né, de um pé de eucalipto. Se você conhecer o que é o eucalipto, você consegue ter uma noção do tamanho dele, da altura dele. O eucalipto ele costuma ser uma árvore que não costuma ter um diâmetro ali de tronco muito grande, não é uma árvore super robusta, né? Então, por exemplo, a alternativa A nos dá a opção ali de ser 4.301 quilos, ou seja, 24 toneladas, ou 1,5 tonelada como na alternativa B. Olha como isso fica distante. Se você conhecer uma árvore de eucalipto, isso fica já algo para você falar assim, poxa, eu acho que não. Então, mesmo que você não soubesse fazer o cálculo, você consegue pensar aí, pô, eu acho que essas duas aqui talvez sejam um pouquinho exageradas, tá? Então, só para dar esse alerta aí, para você de repente pensar, né, mesmo se eu não soubesse um cálculo, como que eu poderia
né? A partir daí fazer talvez alguma eliminação de alternativas ali. Belezinha?